Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um podcast aqui no nosso ministério. Meu nome é Karina Barber e hoje a gente vai estar conversando sobre o livro Educando Filhas segundo o Coração de Deus, capítulo 5, A Mulher da Igreja. Esse livro ele foi escrito por Elizabeth George e ele já tem a tradução em português, caso você deseje adquirir o livro e lê-lo na íntegra. Aqui eu vou estar trazendo apenas algumas marcações do que esse livro tocou na minha vida e algumas citações que eu escrevi na minha agenda, tá bom? Vou começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu cuidado, obrigada porque o Senhor nos providenciou e nos trouxe até aqui em teu zelo, em teu guiar. Obrigada por cada mãe, ó Pai, que está sentada aqui ao redor dessa mesa no cafezinho da tarde, Senhor. Eu anseio um dia ver cada uma delas no céu e dar um abraço e agradecer porque elas me encorajam, Senhor. Elas me encorajam porque eu vejo o testemunho delas através das fotos nas redes sociais, do que elas têm tentado trazer para os seus lares, trabalho delas. Tem muitas mulheres especiais na minha vida, Senhor, que o Senhor tem marcado ao longo desses quase 10 anos de cafezinho da tarde. Então eu te agradeço e te peço que o Senhor esteja nos abençoando, cada uma no seu lar, a fazer o teu ministério e fazer a tua vontade, mesmo quando estamos desencorajadas, cansadas e exaustas. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meninas. Elizabeth começa falando. Devemos ter a ida e reunião de igreja como parte da rotina natural na nossa semana. É um pequeno sacrifício pelo que nós esperamos e oramos, ao plantar as sementes para colhermos eternamente, que nossos pequenos cresçam e amadureçam e se tornem crentes em Cristo. Quanto mais nós vamos à igreja, mais nossas filhas sentirão que elas se encaixam. Comece orando e comece sendo fiel em atender a igreja você mesma. E ore que Deus quebrará através do coração dela e mostrará alegria em conhecê-lo. Então, a gente deve estar orando que essa rotina natural, né, de ir à igreja, possa estar trazendo à nossa família essa comunhão com os cristãos. Eu sei e eu já passei por circunstâncias onde igreja é um assunto tão delicado e é tão difícil porque não é toda igreja que nós vamos nos adaptar à liturgia, que é a forma como a igreja apresenta a palavra de Deus, louva, a doutrina da igreja, que é aquilo que é ensinado, a cultura dos irmãos daquela igreja. Como eu tenho uma vida bem específica, né? Acho que todos temos vidas específicas, mas a minha, por eu ter saído do Brasil, por eu ser eu tenho uma nova pátria, né? Que eu fui acolhida aqui nos Estados Unidos. Eu sou hoje americana e brasileira. Mas eu tenho muita sede do português, porque aqui eu vivo no inglês, né? Constante. Então, por muitos anos, eu fui orando e pedindo a Deus por uma comunidade brasileira aqui. E eu senti por muitos anos a sede disso e não tinha o recurso, não tinha como. Hoje já estou aqui há 14 anos e o Senhor nos abençoou que nesse último ano nós começamos uma célula brasileira, fomos parte da célula, hoje estamos liderando a célula e já são 2 células e nos reunimos em culto para louvar e adorar a Deus e trazer a palavra de Deus e encorajar essas famílias. Então, é um ministério familiar, um ministério de 6, 7, 8 famílias. E Deus está trazendo, né, esses corações dispostos a aprender em língua portuguesa. Então, é algo específico. Minha filha, por ter a raiz brasileira e americana, ela encontra outras crianças com a raiz brasileira e americana, onde ela se identifica, ela consegue se ver nelas. E isso é muito especial, porque quando a gente ia para a igreja só em inglês, ela não tinha isso. Então, assim, para
a criança fazer parte, sentir-se parte, ela precisa pertencer àquele grupo. Então, aí, por isso que eu falo que é muito delicado. Muitas vezes as pessoas vêm para os Estados Unidos e elas não conseguem se adaptar, gente, à liturgia americana, ao estilo americano. Eu tenho amigos aqui que passaram 4 anos e quase não conseguiram se congregar por conta dessa questão. Então, assim, a gente tem que ter esse zelo de entender que o que Deus quer de nós, muitas vezes não é o que Ele vai querer de outra família. Nem todas as famílias têm o mesmo chamado. Nem todos nós somos chamados para o mesmo tipo de congregação, para o mesmo tipo de serviço. E Deus nos tirou da igreja que a gente estava para a gente abrir, começar, né, a implantação dessa igreja, que é muito familiar, é muito simples, é muito básica. E Deus tem feito os meus filhos poderem ver os pais trabalhando, servindo e terem o desejo de também servir, de também trabalhar. Então, isso é muito interessante. Na interação de Jesus com as crianças, aprendemos que o reino de Deus pertence àqueles que recebem com a fé de uma criança. Ele demonstra um relacionamento especial que ele deseja ter com as crianças. Ele as tocou, ele as segurou e ele as abençoou. Devemos encontrar um grupo de cristãos que nós chamamos igreja. Eles são o corpo de Cristo e eles devem ter um contínuo padrão de adoração. Nós devemos ver essa experiência como uma prioridade máxima e termos a ação correta pelas razões corretas. Não é ir à igreja para apenas marcar ali uma caixinha, né, na sua agenda que você fez aquilo. É você estar lá para servir, para aprender. A igreja é importante porque lá escutamos a palavra de Deus, servimos os outros e encontramos e fazemos amigos que nos fortalecerão e sustentarão mutuamente. Eu vou ler para vocês Hebreus 10, versículos 23 a 25. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos em amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, a gente tem que ter esse zelo de não estar negligenciando a comunhão. Ajude a sua filha a ficar encorajada em relação à igreja. Ajude a escolher as roupas, uma Bíblia, que ela tenha a habilidade de ler. E principalmente seja de comunhão com os outros cristãos. Então, nós como mães temos que ter esse zelo de estar guiando, né, esses primeiros passos dela. A minha filha aqui, eu dei para ela uma Bíblia de journaling, né, para ela poder estar utilizando, pintando, lendo. E eu desejo dar uma em português para ela também. Quando eu já sentir que ela vai poder ler, né? O português dela ela ainda tá aprendendo a ler. Então, depois eu quero uma Bíblia em português simples para ela poder estar lendo. Enfim, nós devemos estar não apenas levando os filhos à igreja, como eu falei, aquela marquinha que a gente vai fazer na nossa agenda que a gente fez. É um desejo de congregar, é um desejo de servir, sabe? E procurar usar os nossos dons para a glória de Deus dentro desse espaço que o Senhor tem dado. Eu aprendi na adolescência com um irmão muito querido na minha igreja. Ele tinha um grupo de louvor e eu aprendi a tocar teclado com eles. E fui me aperfeiçoando. E cheguei aqui nos Estados Unidos, comprei um teclado simples e tive por anos. E 2 anos atrás decidimos investir e comprar um piano. E daí comprei o piano elétrico. E mal sabia eu que assim, era uma preparação. Hoje a gente comprou um teclado para a igreja. Eu tenho um teclado portátil que eu levo. Então eu sirvo a Deus com o teclado, sirvo a Deus com o ensino das crianças também. Sou substituta na salinha. Na tradução também. Enfim.
a liderança das mulheres da igreja, eu disponibilizo todo o material do cafezinho para elas, então Deus veio me usando. E a minha filha vê isso. Ela vê que eu estou fazendo não porque tem que ser feito apenas, eu estou fazendo com prazer, eu estou fazendo com zelo para o Senhor. E ele me tirou de uma igreja que eu estava feliz com o pastorado, estava feliz com tudo, mas ele tinha esse chamado para minha família. E a igreja ficou muito feliz quando ele soube que a gente ia fazer isso. Então, assim, muita gratidão a Deus por isso, por esse zelo que Deus nos ajuda a ter e os nossos filhos possam enxergar que a igreja para nós é sinônimo de alegria, de satisfação, de prazer. Não há melhor lugar para estar do que no átrio do Senhor, né? Então vamos à nossa oração, meninas. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade que temos de ser parte de uma igreja viva. Deus, nos ajuda a ser exemplo de serviço. Busca a santidade e amor no meio da igreja às nossas filhas. Que possamos abençoar e levar a paz onde formos. Que o nosso exemplo arraste, em nome de Cristo. Amém. Amém, meninas. Que Deus as abençoe e que vocês possam estar aí arrastando, né, as suas filhas pelo exemplo de obediência e amor a Deus e aos seus servos, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.